Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Voz e Vez. Aqui é um espaço onde a gente recebe mulheres potentes que podem falar conosco de assuntos que são importantes para a nossa sociedade. Eu apresento esse programa com a Aline Teixeira, aqui minha parceira, e a gente fala, gente, com uma perspectiva também psicológica, né, Aline? Sobre saúde mental, sobre a defesa da mulher. Então é um debate que é importante para a construção de uma sociedade cada vez melhor. Hoje nós vamos falar de uma temática muito importante. A fé sempre foi essencial quando a gente fala do acolhimento das pessoas, da sociedade como um todo. Mas é importante que as mulheres, dentro da fé, das suas religiões, também se posicionem e abracem. E é isso que a gente vai falar, a importância da mulher católica na sua fé e também na sociedade. E quem a gente recebe hoje, Aline? Pois é, queria primeiro agradecer aí a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, que acompanham o Voz e Vez e sabem que aqui é um espaço de debate das mulheres, onde as protagonistas são as mulheres, né, Bia? E hoje a gente vai ter uma convidada muito, muito especial, que é uma convidada já da casa, que vocês provavelmente conhecem muito bem, Catarina Teixeira. Catarina, seja muito bem-vinda ao Voz e Vez. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou da casa, né? Mas um podcast de mulheres é sempre importante para a gente conseguir debater temas atuais e muito importantes para a sociedade, né? Amiga, então vamos começar. Eu chamo ela de amiga, tá, gente? Então vamos começar com você se apresentando, né, para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo. Lembrando que esse podcast vai para o Brasil inteiro, né, Bia? Então, se apresentar aí pro pessoal. Quem é a Catarina? Oi, gente. Eu sou Catarina Teixeira. Eu sou assessora parlamentar, mas tenho formação em pedagogia, em psicopedagogia. E hoje curso Direito. Sou do extremo leste da cidade de São Paulo, lá do Itaim Paulista, onde a minha vivência nem sempre foi muito fácil, mas que a gente consegue com os espaços que a gente vai ocupando, de acordo com o tempo que a gente vai levando. Tenho apenas 31 anos, então comecei a minha carreira desde muito cedo. Comecei a faculdade com 18 anos, então com 20 anos já estava dentro da sala de aula. E desde muito cedo sempre quis ser atuante na sociedade e também sou católica e fazia muitos trabalhos sociais dentro das igrejas católicas, que é hoje o meu ponto forte, né? Que é de onde eu vim, é onde eu prego. Por isso que hoje vai ser um podcast recheado de surpresas. É bem legal falar sobre isso, porque a Catarina, gente, na diocese onde ela tem atuação, que é a Diocese de São Miguel Paulista, você é vista como uma influência, né? Então, nós estivemos juntas na caminhada da ressurreição, e é importante falar porque se torna uma evangelização, né? Tanto nas ruas, na sua atuação, mas também no digital. É uma responsabilidade grande, né, Catarina? Hoje você inspirar as pessoas é um compromisso muito grande, né? Não só uma responsabilidade, mas quando aquela pessoa te olha no olho e ela acredita naquele potencial que você tem ou naquilo que você está falando para ela, se torna algo mais amoroso, sabe? Se torna mais... você precisa ter muita cautela com o que você fala com o seu público, porque aquela pessoa se inspira no que você está se tornando, né? Então... Hoje tem um papel importante na diocese, mas o meu papel maior, além de evangelizar, é de inspirar, né? Que dentro da fé a gente também consegue ser uma mulher de luta, uma mulher de resistência e uma mulher também de dizer não, né? E você vê qual o papel da mulher católica nesse meio? Porque a gente sabe que as mulheres, a gente fala muito sobre isso, né, Aline? Uhum. Elas cuidam, como a Aline sempre fala, dos sogros, dos filhos, do todo. E na igreja não é diferente, né? O padre é a principal figura, né? Mas dentro da igreja, 80% são mulheres que cuidam de tudo, né? Cuidam do altar, do pano do altar, da roupa do padre, limpando a igreja. São muitas mulheres que têm as pastorais, são coordenadoras de pastorais. E essa história, ela começou desde o início, né? Um padre não faz uma igreja sozinho. Uhum. Sempre as mulheres estiveram por trás. Hoje é claro que a gente tem
surgiu, né, esse espaço maior para a mulher, que a gente consegue ter mais autonomia. Mas na igreja as mulheres sempre foram autônomas, né? A gente fala de Maria, né? Maria foi a mãe de Jesus e teve um episódio do milagre do vinho em que ela falou para ele: olha, não tem como você fazer, porque senão o casamento vai ficar sem o vinho, que é a parte mais importante. Jesus foi lá e escutou uma mulher, que é a mãe dele. Então, a gente precisa saber que o nosso papel na sociedade é um papel de respeito. Então, o padre está lá para ter autoridade maior, mas se não tiver a gente para direcionar esses papéis, com certeza a gente não vai conseguir, ele não vai conseguir fazer sozinho, né? Catarina, eu vejo que você trabalha muito também na questão da defesa da mulher, na questão da defesa da criança, do adolescente. Isso é um assunto falado dentro da igreja também, essa questão da violência contra a mulher? Porque a gente vê, né, cada dia casos e casos acontecendo e é um papel social, né? A gente fala muito sobre isso, né, Bia? Que não é só uma responsabilidade do Estado, mas também é um papel social. E enquanto sociedade, a gente pode denunciar, enfim, fazer diversos movimentos para poder inibir, né, esse tipo de ação. Mas dentro da igreja, isso é conversado, isso é falado, até mesmo nas homilias dos padres? Como que você vê isso? Hoje a nossa igreja católica vem crescendo uma proporção muito grande que a gente consegue falar de outras temáticas. Antigamente não, era tudo muito encoberto. Então, hoje em dia, o padre não é só o padre é psicólogo, o padre é psicanalista. Então, o padre é engenheiro, é professor. O padre tem diversas profissões. E dentro dessas profissões, com certeza, ele tem atendimentos para isso. Não é um tema que nós podemos colocar numa homilia, até porque na Bíblia acho que não tem nenhum caso de violência contra a mulher, que as homilias falam disso, né? De Jesus, do caminho de Jesus. Mas a gente não pode... Jesus foi uma pessoa que ele nunca se omitiu de nada. Então, nós, como católicos, também não podemos ser omissos. Então, se uma criança está passando por alguma dificuldade, seja na catequese, no crisma, qualquer situação, porque a gente precisa entender que antes da educação, que é lá regular, que é a aula que a criança tem, quando ela vai para a igreja, que ela tem a catequese, ela passa tempos lá. Sim. Então, a gente percebe aquele comportamento. Então, aquele professor de catequese, aquele catequista, ele precisa entender que aquela criança, se ela tá diferente, está acontecendo alguma coisa no meio dela. Então, não é algo que a gente fala, mas é algo que a gente consegue investigar com a família para saber o que está acontecendo. Certo. Que é isso que eu acredito que as escolas também deveriam fazer. Eu li um livro que os casos de violência contra a criança, a maioria das famílias são omissas. Então, assim, fingem que não está acontecendo, porque talvez precisa daquele momento, precisa do dinheiro, da casa, daquela situação e não consegue sair daquele meio. E é a mesma coisa dentro da igreja, não é porque está dentro da igreja que é santo. Pelo contrário, o pessoal vem para a igreja para ter uma palavra melhor, porque com certeza é pecador. Ninguém dentro da igreja é santo. Então... enquanto ser humano, acho que nenhum de nós, né? Ninguém é santo. Então, a gente precisa compreender como que essa criança tá. Por isso que a gente usa a pedagogia. A pedagogia tanto para a educação, quanto também para as catequistas. Porque se a gente entender como que aquela criança está no nosso meio, no desenvolvimento de acordo com a catequese, a gente consegue também saber como que a vida dela tá se formando. Sim, dentro às vezes da perceber igreja. um comportamento diferente, alguma coisa assim, até do que a gente estava falando, né? Dessa responsabilidade social de investigar ou até mesmo, se preciso, até denunciar, se for um caso de uma violência. E é assim. um papel também da igreja denunciar, né? É um papel da igreja denunciar. A igreja é civil, né? A gente precisa entender tudo que a gente lida com pessoas, a gente tem que denunciar. Porque hoje os casos estão a cada minuto subindo. Sim. Porque as pessoas vêm, são omissas, olham para o lado, e você está sendo conivente com o crime tanto quanto se você não estivesse fazendo ou estivesse fazendo. Sim. Então, assim, quando você é omisso para alguma situação,
você vai ser cristão como? Você faz parte. parte. Eita! Né? Você faz parte daquela Você situação, ser a né? imagem e semelhança de Cristo é exatamente isso. É você ver o problema. Cristo foi o maior político da história. Ele viu o problema do outro, ele ia lá, ia tentar ajudar, ia tentar sanar. Só que era uma política boa, é uma política de dar para o pobre, de ajudar as pessoas. Então a gente precisa entender que dentro da igreja também tem que ser desse jeito. Viu que tá alguma coisa diferente? Ah, não, aquela família tá diferente. Tá bom, o problema é da família. Não, não é o Não. problema da família, é o problema da igreja. E a gente precisa começar a entender isso. Eu acho que, assim, é um tema que a gente precisa abordar mais. Com né? certeza. É uma temática que dentro das igrejas a gente precisa abordar mais. Porque a violência não existe só na escola ou no pai, no padrasto, que é isso que acontece com a maioria dos casos de violência. Sim. A violência acontece no nosso entorno, no nosso cotidiano, São na nossa pessoas sociedade. 80% Sim. dos casos de violência contra crianças e adolescentes são crianças próximas, são pessoas pessoas próximas da próximas. família, bem próximas, ou amigos, ou parentes, enfim. Então, E eu queria usar, a Aline até pontuou essa semana, viralizou, a gente sempre traz temáticas e assuntos que estão em alta naquela semana, um vídeo da pastora Helena Raquel, né, e ela falando sobre isso, falando para as mulheres, olha, eu trago a pastora, ela, né, que é evangélica, mas a gente tem que admirar e falar parabéns pela coragem, pelo posicionamento, a Aline trouxe um posicionamento sobre isso, também elogiando, porque realmente aquilo ela foi gigante, gente, porque realmente, não só na igreja evangélica, mas na igreja católica, em todas as religiões, a gente precisa desse posicionamento de falar que as mulheres, elas não devem voltar para orar pelo agressor, ore por si. Deus não quer que aquela mulher, ela sofra aquela violência, ela continue ali apanhando. A gente é imagem e semelhança de Cristo. Será que Cristo... Será não, né? Não tem nem o será. Cristo não ia quer querer. que você seja agredida dessa forma. A Aline trouxe essa pauta e é importante que a gente estenda em diferentes aspectos esse assunto, né? Esse posicionamento. E não só da pauta da mulher, mas você traz muito das crianças como pedagoga. E a gente teve um caso terrível recentemente, ali do lado, né? Em São Miguel, ali na região de União de Vila Nova, que é um caso de 2 crianças que foram abusadas de 7 e 10 anos, né? Não é num âmbito religioso, mas não é num âmbito que a gente olha para si e se questiona como sociedade, né? O que a gente está fazendo? A gente fala muito sobre isso, que a responsabilidade pelas crianças é de todos. Quando foi que a gente parou para olhar só para os nossos filhos? Só pelos nossos, né? A gente precisa se posicionar e olhar por todas as crianças, né, Aline? Faz parte de uma responsabilidade. Outro dia eu estava conversando com o Coronel Paganotto. E ele fez um comentário que é muito interessante, que ele falou assim, quando você ouve algum tipo de violência perto da sua casa e você não faz nada, você tem 10 dedos dentro daquela violência, você está totalmente inserido naquilo. E aí, trazendo um pouco, né, para o que a gente fala da violência contra a mulher, que aí a gente estende também para a violência da criança, do adolescente, quando você está ali, você está ouvindo uma briga acontecer e às vezes 1h30 depois do começo da briga, aquela mulher foi morta, vamos se dizer assim, né? Aconteceu um final mais trágico. E você não fez nada, você tá envolvido nisso, que é o que a Catarina falou, que faz muito sentido. Quando você se omite de uma situação, você faz parte daquela situação, querendo ou não, né? E no direito penal também a gente Catarina? tem a parte do punir também, né? A gente pode entender que se a pessoa sabia, ela é conivente com aquilo que está acontecendo, certo. né? Então, tem que Então tomar... pode até ser denunciado em casos assim? Sim, dependendo do que fizer, sim. Porque, assim, imagina, é um concurso de agentes, né? Eu falo pra você que vou cometer uma situação e você fala assim, calma aí, Aline, isso é muito sério. Você não vai fazer nada? Você vai deixar você cometeu e me falou e tá tudo bem? Não, você também vai pagar por aquilo que te falaram. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente presencia. E voltando à igreja, e agora sobre violência da mulher, a mulher hoje está inserida em uma dimensão de situações que antes a gente não conseguia nos inserir. Então, quando o homem, seja ele cristão, quando a pastora fala sobre denuncie, é porque muitas vezes a mulher, ela ora pelo relacionamento dela para que o relacionamento dê certo. Ai, tem que dar certo, Senhor, tem que dar certo, tem que dar certo. Só que, será que é isso? Que a gente... Ontem eu fui fazer um podcast e o tema era Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é a santa das causas impossíveis.
E ela queria ser freira desde o começo, desde pequena. Só que os pais não deixaram. Porque a gente estava naquela época em que os pais escolhiam o marido. E aí, quando o pai escolheu o marido bebia e batia em Santa Rita. Santa Rita orou para Deus para que aquele marido se convertesse. E durou muito tempo. Quando ele se converteu, de tudo que ele fez, mataram o marido dela. Então, olha que caso atual, se a gente parar para pensar. Totalmente. Né? Então, as mulheres, antigamente, não tinham esse protagonismo que a gente tem hoje, né? Elas não conseguiam falar assim, ô pai, eu não quero casar, eu quero ser freira. Ou então, eu não quero ser freira, eu quero ser engenheira, eu quero ser médica. Quero viajar o mundo. Quero fazer nada. Mas a sociedade impunha que todas as mulheres precisavam ter uma família. Certo. Se não tivesse uma família, para a sociedade era chamada bruxa, né? Aquela mulher independente, que muitas vezes a gente via aquelas mulheres que não casavam, né? Então, a gente precisa entender e desmistificar isso. Sim. Muitas vezes, a gente vê que a vontade de Deus não é aquilo para a nossa vida. O propósito que a gente tem talvez não seja ser uma família, mas seja ser uma freira igual Santa Rita. Sim. Mas seja não casar e ser tia, igual eu que não sou casada e não tenho filho com 31 anos. E graças a Deus, sou muito feliz. Então a gente consegue... Ainda, Não. tô brincando. Mas pra frente. Sabemos que tem, né? Tô muito nova. E é isso que a gente tem que buscar. A gente se tornou muito independente e os homens não sabem como vão lidar com isso. Quando uma mulher é muito independente, os homens não sabem como lidar com essa independência nossa. Você sabe que hoje, Catarina, eu estava conversando com um padre e a gente estava conversando sobre a questão do movimento Red Pill. E ele não sabia o termo, né? Red Pill e tal. E aí eu falei, padre, você já viu movimentos de homens na internet que colocam como superiores às mulheres? Ele já, eu falei, isso é o movimento Red Pill. E a gente estava conversando sobre isso. O quanto que, às vezes, a gente está num movimento, as mulheres, num movimento de ascensão, que é o que você falou, onde mulheres são protagonistas, então a gente tem mulheres delegadas, mulheres médicas, advogadas, é um boom de mulheres. Então a gente ocupa espaços que antes não eram ocupados, Sim. né? Porque a mulher era mãe, como você falou. Era mãe, esposa. E só, tinha que ficar quieto, o marido batia, tinha que ficar quieta. Tinha que ficar quieto, não tinha nem pra quem denunciar. Porque aí, se fosse denunciar, não, ele é um bom marido, ele te paga as contas, sei lá. Enfim, tinha que ficar lá com o marido. E aí, no mesmo tempo que a gente vai ascendendo dessa forma, que a mulher vai sendo protagonista, alguns grupos, e a gente não tá aqui pra falar mal de homem, tá, galera? Pelo amor de Deus. Não é isso, gente. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas alguns grupos de homens se sentem ameaçados com esse protagonismo. E aí que se cria esse tipo de movimento, né? De homens que não querem que as mulheres sejam protagonistas do mundo também. E quando a gente fala de igualdade, gente, a gente não tá falando, mulher é melhor que homem, não tem nada a ver com isso, né, Catarina? Tem a ver com direitos iguais e estar em lugares iguais, né? Um lugar que seja para mim, que seja para um homem, e a gente poder disputar as mesmas vagas e vença quem for o melhor para aquilo. Ganhar os mesmos salários. Eu acho que é isso que a sociedade precisa entender. Que em nenhum momento o boom da mulher, que a gente quis ser independente, foi para tirar o que a sociedade já tinha. Mas foi para dizer que a gente também tem capacidade de exercer aquilo que a gente quer exercer. Sim, porque por anos e anos somos colocadas nesse papel de... tem que ser como Santa Rita, que você falou, tem né? que ser freira. É isso, tenho que ser isso. Não, tem que nada, ninguém tem que nada. É lógico que historicamente, demora para isso acontecer. Sim, muito. Veja o caso de Santa Rita. Sim, né? É muito. Quantas mulheres que não queriam casar naquela época morreram, né? Porque não queriam casar, o pessoal entendia que era bruxa lá e... Quantas mulheres da época dos nossas avós casaram e não queriam casar? Sim.
Não né? era o sonho, não Ou era não a era com aquela pessoa, pessoa. isso, era com uma pessoa, de repente, pobre, que não podia casar na época, porque não ia porque dar... não tinha, né, o recurso, enfim, quantas e quantas mulheres sofreram. E até nessa decisão, as mulheres são sempre julgadas porque jogam a frustração de que as famílias, é por isso, volta isso. Quando a mulher é independente, também volta o peso de que as famílias não são como antes porque a mulher está no mercado. As famílias, entendeu? Toda é culpa do filho. Quando, na verdade, o que a gente está falando é a responsabilidade dos filhos é dos dois, Sim. do homem e da mulher, dos pais. A responsabilidade pela educação dos pais, financeira, de todas as formas, né? E aí, por que é importante as mulheres nesse lugar? Porque vai mais fundo, a gente explicar o porquê que nós precisamos das mulheres, para que as mulheres representem umas às outras. A gente tem um histórico de que as mulheres vão entender como é necessário na educação, leis que protejam as crianças. A gente vê a forte atuação de mulheres nesse sentido. E nós temos uma sensibilidade que os homens não têm, né? Porque a gente precisa ter essa sensibilidade. O homem é muito mais racional, né? Vamos fazer, acabou. Tá, mas e a gente quer falar, como que a gente vai fazer? Porque a gente tá lidando com vidas. Sim. Então, quando a gente fala de mulher no espaço, é que a gente quer ocupar os mesmos espaços, dar as mãos para que tudo seja feito de acordo com a humanidade, seja mais humano, né? Tem mais reciprocidade, urbanidade. E a mulher, ela vem ocupando esses espaços, assim, lindamente na sociedade, E né? até essa questão do homem ser mais racional, isso é cultural Sim. também, porque eles não foram ensinados a sentir. E eles também não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, Tem amiga? isso também. E agora me fala, Catarina, a gente tá falando dessa questão da representatividade da mulher, você é assessora parlamentar. Como que você vê hoje esse cenário da mulher dentro da política? Olha, eu vinha ontem também no podcast falando com o padre Lucas. O padre Lucas, ele começou desde muito cedo ser padre. Então, ele entrou muito cedo pro seminário, ele começou a ser muito cedo, o reitor do seminário, ele muito cedo foi padre. E aí eu perguntei para ele, padre, assim, eu tenho 31 anos, o espaço que eu ocupo hoje, muitas pessoas não ocupam. Sim. O salário que eu ganho hoje é um salário que é muito difícil de uma pessoa da minha idade ter. Então, eu perguntei exatamente para ele, padre, você teve muitos desafios? E ele... Então, assim, eu sou mulher e eu tenho 31 anos. Então, assim, é uma descaracterização, né? Como assim? Essa ousada, Sim. com 31 anos, está nessa posição que eu quis ocupar durante muito tempo da minha vida, né? Só que a gente precisa entender que cada pessoa pensa de um jeito, cada espaço é de um jeito. E, assim, eu digo que ser assessora parlamentar no ano de 2026 é muito bom. Porque as regras mudaram, as pessoas mudaram, as coisas mudaram, mas ainda falta sermos ouvidas, né? Parece que ainda precisamos ocupar mais espaço. Você não vê uma mulher de liderança que alguém de fato escute. Certo. Né? E muitas vezes é taxada como uma pessoa... assim, tipo um mico, né? Às vezes a gente fala, essa daí é histérica, né? A gente ouve isso das vereadoras, inclusive aqui da cidade de São Paulo. Quando um homem vai lá falar, Bravo! Quando a mulher fala, é louca, é histérica e tal. Mas isso quando a gente acontece briga ainda, né? também, não é isso? Ela é louca. É louca, é histérica. Sem noção. Não sabe emocionada. O que tá falando. E é isso que acontece também. Então, assim, dentro do cenário político. Sim, né? como assessora parlamentar também. Às vezes não temos voz para algumas situações que talvez trabalharíamos de outra forma, com uma forma mais humana. Mas que a forma racional sempre é levada muito mais a... Se chegar um homem e falar, todo Tudo mundo bem. abaixa a cabeça. Se chegar uma mulher gritar e falar assim, olha, tá muito errado isso aqui. Eles vão falar, ó, que louca que tá gritando lá. Então, precisa mudar também essa cultura de que não é porque a pessoa está lá explicando do jeito dela que ela está sendo histérica e louca. Talvez E ela até na tenha um ponto de questão vista. De representatividade, né, Bia? Você que também já trabalhou na Câmara Municipal de São Paulo, são 54 vereadores, correto? 55. 56. Hoje temos 20
20 mulheres E vereadoras. aumentou. Imagina! Aumenta, o meu E pai... aumentou, Meu pai sempre realmente. fala isso. Hoje, meu pai é o atual presidente da Câmara da cidade de São Paulo. Ele sempre fala, quando ele entrou há 20 anos atrás, tinha 4 vereadoras. E hoje temos 20. Foi uma Imagina a crescente. cabeça dos homens, né? Que tá crescendo. É. E a dinâmica Nunca tivemos muda. uma presidente mulher na Câmara Gente, dos por Vereadores favor. da maior cidade da América Latina. E Isso é um como é a absurdo. simbologia? Porque tem gente que minimiza isso, como eu falei da representatividade das mulheres na política, em um cargo como esse, quando São Paulo faz, a gente é algo simbólico muito forte. O que a gente está dando de mensagem para o país inteiro? Sim. Que esse é o momento das mulheres, é o momento delas ocuparem seus espaços, é o momento que todos, dentro do que você pensa, quando esse é o momento da fé, das pessoas católicas entenderem que também precisam ocupar os seus espaços. Então, dentro da sua representatividade, do que você acredita, da sua identidade, ocupar o espaço para que o que você acredita tenha voz. A gente vive uma democracia onde é importante que a gente tenha esse debate, essa conversa, onde todos, a gente respeite um ao outro, algo que eu admiro muito no seu pai, porque o Ricardo, ele tem um histórico de ouvir todos, independente do lado ideológico, independente se é homem ou mulher, você ser ouvido, você ouvir e entender. Por quê? Vivemos numa sociedade e essa sociedade só cresce quando a gente debate e entende o todo, né? E uma coisa que eu aprendi muito com ele é que se a pessoa chega até você, aquele é o maior problema da vida dela. Sim, é verdade. Então você Catarina. precisa escutar. Então, independente do que você estiver fazendo, você vai parar de fazer e você vai de fato escutar aquela pessoa. Então, não importa se é mulher ou se é homem. É por isso que ele sempre teve uma boa dinâmica e conversa com todos. Porque independente de qualquer situação, ele sempre vai parar para te ouvir. E essa é a política que a gente quer pro futuro, Sim. né? Eu sei que a gente está chegando no fim, mas eu queria falar sobre isso que a Catarina falou, sobre essa questão de quando vem alguém, principalmente para você, né, que é uma assessora parlamentar, de falar alguma questão da vida dela, ter esse cuidado, porque realmente é o maior problema da vida da pessoa. Ontem a gente estava no gabinete político lá da Catarina, inclusive, lá no escritório de São Miguel Paulista, e chegou um senhor que o problema dele é a van do Atende não consegue passar na rua dele porque para carro dos dois lados. E ele tem um filho com deficiência e ele não consegue colocar o filho dentro da van. A gente olha isso e fala, mas se for falar para alguém, que bobagem. Que besteira. Pô, é o maior problema da vida do cara, porque ele precisa levar o filho pro médico ou sei lá para que lugar, às vezes vai fazer um atendimento, ele precisa daquele serviço e não consegue por uma questão, né, ali da rua, de uma logística. Então, é o maior problema da vida do cara hoje. Então, tem que ter esse cuidado e esse olhar, né? Com certeza, é muito importante a gente ouvir que aquilo vai transformar. Sim. E a recepção, porque todos nós podemos fazer diferença na vida do outro, independente do lugar que você ocupe. Então, quando você fala assim, você está ali no escritório, você atende aquela pessoa, para você pode ser simples, mas vai mudar a vida dela. Às vezes a gente vê que a imagem das pessoas do funcionalismo público é porque em algum momento a imagem negativa que muita gente tem, ela foi atendida de uma forma que não foi bacana. E não era, então eu falo assim, servir, quando a gente serve, né, independente de onde você esteja, com amor, você pode impactar vidas. Infelizmente, eu preciso encerrar, porque nosso programa curtinho, 30 minutos, a gente precisa se despedir. E antes de eu pedir, eu vou pedir para a Aline e a Catarina deixarem uma mensagem, se despedirem. Eu quero dizer, voltando para a temática inicial, que a fé, ser uma mulher de fé, não significa que você deve se calar. Deus quer que você tenha dignidade, que você seja forte e corajosa. Ele diz isso, né? É algo que é muito forte para mim, seja forte e corajosa. Então, um beijo, espero vocês no próximo programa. Vou pedir para vocês se despedirem, meninas. Vou deixar a Catarina por último. Eu queria também agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Deixar aqui as minhas redes sociais, o @alineteixeira.oficial, onde a gente fala bastante sobre essa temática da mulher de fé também, junto com a Catarina. A gente faz bastante trabalho juntas. E é o que a Bia falou, né? Orem por vocês. A gente pode orar pelos nossos relacionamentos quando eles são saudáveis, para que continue dessa maneira, para que isso continue. Mas não, se tiver uma situação ruim, também lembre-se, denuncie 180, violência contra a mulher. Catarina. Eu quero deixar uma mensagem não de fé, mas se hoje nós temos o espaço que nós temos, é porque um dia Maria da Penha se levantou e gritou para que tivéssemos voz. E que hoje, com certeza, é a nossa vez. Então, você que é mulher, assim como a Bia falou de fé e como a Aline falou
de ter pulso firme, denuncie. Não esqueça. Não é porque você tem a fé como princípio que você vai ser conivente com o que está acontecendo na sua vida. É isso. Um beijo e até o próximo Voz e Vez.